Olá pessoal, e aí? Prontos para mais um programa Vinhos e Arte? Eu sou a Ana Rita, espero que vocês estejam gostando. Como eu falei, é um programa para ser simples, descomplicado. O meu foco é pintar, que eu sou pintora, artista, e falar um pouco dos vinhos, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, para o programa de hoje, eu escolhi esse rótulo. Olha aqui, vou botar ele pertinho para vocês. É um Chianti clássico. Então hoje a gente vai onde? Para a Itália. E eu vou falar desse vinho e vou falar dessa região e vou trazer um movimento de arte modernista que é o futurismo, que também surge na Itália. Olha só, então para falar de Itália vamos começar por um clássico mesmo, que é um Chianti clássico. Quando eu tô falando de Chianti clássico, de que tipo de vinho que eu tô falando, né? Primeiramente, eu tô falando de um vinho da Toscana. A Toscana, ela fica ali na região central da Itália, entre ali mais ou menos aquela região de Florença e Siena e o entorno ali, mas Chianti clássico é bem essa região e tem história, por que é assim. Se der a gente comenta aqui, porque a história é bem antiga. Esse vinho em específico, ele é da família Che, né? Escreve S-E-C-C-H-I, mas fala Che, coisa de italiano, né? E ele é um vinho de denominação de origem controlada e garantida. O que quer dizer isso? Também é uma coisa que a gente precisa conversar. Lembra, assim, eu tenho falado bastante dos rótulos. Por que eu tô falando dos rótulos? Porque eu acho que é o nosso primeiro contato com o vinho. Você ainda não abriu a garrafa, então você não sabe que vinho é esse. E conhecer rótulos de vinho, pelo o mínimo possível, te ajuda demais quando você está diante de vinhos que você nunca bebeu ou que você não tem experiência com eles, mas pelo menos você tem uma noção do que se trata, né? Ou seja, que vinho é esse, o que eu tô recebendo, né, com esse vinho. Então, vamos voltar aqui. Então, a gente está falando da Toscana, está lá, Toscana e a Chianti, claro, a Chianti clássico, né? É uma região, nós vamos ter nessa região vinhos super respeitados, como, por exemplo, o Brunello de Montalcino, e inclusive os super toscanos, que a gente vai falar desses vinhos, assim, vou falar muito por cima, mas são todos dessa região. E se eu tô falando dessa região, eu tô falando de uma uva que é uma uva super importante, que é a uva principal de Chianti, que é a Sangiovese. Então, obviamente, se eu estou comprando um vinho Chianti ou um vinho Chianti clássico, mesmo um Brunello, eu estou falando da uva Sangiovese. Mas aí a gente vai falar de umas variações e coisas que podem acontecer. O que é importante da gente entender dessa região? Que ela é a primeira região que foi delimitada, definida no mundo, isso lá 1700 e pouquinho. Existe uma discussão aí entre essa região e a região do Douro, em Portugal, de meio, né, querer para si esse título, né? Mas, por exemplo, o Douro, ele é tombado, gente, é um dos lugares mais lindos do mundo, vale a pena conhecer. E essa região nem se fala também, né? Porque é maravilhosa. Mas, de qualquer forma, ela é entendida como essa primeira região. Vamos começar a trabalhar o rótulo para eu dar sequência e a gente ir conversando e eu poder explicar mais coisas desse vinho. Como vocês sabem, eu vou pintar esse rótulo. Então, olha só. Então, se eu tô falando, né, se eu tô falando de Sangiovese, eu tô falando dessa região, que é uma região super tradicional. Ao mesmo tempo, uma coisa que é interessante, se a gente está falando dos vinhos italianos, as especificações de cada região, dos rótulos, né? Que é uma das coisas que a gente tem conversado bastante aqui. Então, quais são as principais informações que eu preciso? Uma coisa que eu não falei, né? Que geralmente eu sempre falo.
quando você lê um rótulo, você tem o produtor, que é o Thier, você tem, eu vou ler aqui a quantidade, 750 ml, e a quantidade alcoólica, 13,5 ml, que é um corpo médio, não é um grande, não é um teor alcoólico para vinho tinto, né? Então eu vou falar aqui de um vinho de corpo médio. O álcool, ele dá bem essa noção pra gente, né? E aí, coisas importantes que eu vou ler aqui nesse rótulo, que definem muitas coisas, é esse DOC-G, denominação de origem controlada e garantida, que é uma denominação que foi definida, eu acho que assim, lá pelos anos 80, mais ou menos, e essa denominação ela vai acontecer em algumas poucas regiões, não são muitas regiões da Itália. Então eu vou falar o que? Piemonte, Lombardia, a Umbria, a Campanha, aquela região ali perto, no entorno ali de Roma mesmo, e obviamente essa região. Ai, gente, eu sou alérgica, então eu sempre vou estar coçando meu nariz. Essa região de Chianti. Bom, outra denominação que existe é a DOC, denominação de origem controlada. Gente, são quase 300 regiões na Itália que vão ter essa denominação de origem controlada. Aí, tá vendo? Olha como a coisa começa a complicar, né? Mas o que isso quer dizer? Que essas regiões, elas têm determinação. Olha, quando você está comprando um vinho dessa região, ele foi produzido dentro de determinada especificação, controlada. Então, isso garante uma certa qualidade. Isso na Itália é muito complicado, porque existem muitas variáveis lá. Essas regiões todas, elas vão ter algumas pequenas classificações ou definições, né? Então, por exemplo, um DOC, eu vou ter ali num DOC, eu vou ter algumas determinações do envelhecimento desse vinho. Se ele é um vinho superior, um vinho de 1 ano de envelhecimento, um vecchio, pode ser até 3 anos, um riserva, aí são de 3 a 5 anos. Olha como é diferente, né? Porque quando eu estava falando lá da Espanha, se eu falo reserva, eu estou falando um outro número, uma outra quantidade de envelhecimento. Então, a gente, às vezes o nome reserva, para você saber do que você está comprando, você tem que saber de que região e o que reserva significa naquela região. Então, é uma outra coisa que desafia, né, a gente quando vai escolher um vinho. Então, tá. Então, por exemplo, eu tô falando do DOC. Além do DOC, o que eu vou achar também em rótulos da Itália? IGT. IGT, que é a denominação, indicação geográfica de típica. Então, a indicação é uma indicação daquele vinho. Olha, aquele vinho é de tal região. Então, quando eu tô falando disso, isso é muito, sim, bastante vinhos na Itália vão ser IGT, por exemplo, a gente acha ali na Puglia, em outras regiões você vai achar vinhos IGT. E isso quer dizer o quê? Que é específico, e nesse vinho, o que eu vou achar no rótulo dele? O nome da uva, a safra, a região, que tipo de vinho é, né? Então tem várias especificações também para você na Itália, para falar de um vinho, se é um vinho doce, se não é, se é um vinho frisante, é um vinho espumante, que vinho é esse? E aí, além disso, a gente tem o que eles chamam de VDT, que é vinho de távola, vinho de mesa. E aí, gente, é um vinho que não vai ter especificação de uva, não vai ter especificação de safra, não vai ter nada, vai ter o nome do vinho. O que é
interessante nesses vinhos? Porque você vai encontrar um vinho desse em qualquer lugar, né? É aquele vinho, pode ser a tia que fez lá no fundo da casa dela, que ela mesma plantou a uva, macerou essa uva, fermentou e fez o vinho dela. Como a gente pode encontrar grandes vinhos. E esses vinhos, eles correspondem basicamente, gente, a 80% dos vinhos italianos. E o que é interessante nesses vinhos é porque é o seguinte, existe um tipo de denominação, né? Não uma denominação, que é uma coisa que eles chamam na Itália dos vinhos fora da lei. O que são esses vinhos fora da lei? São os vinhos que não vão seguir nenhuma dessas exigências dessas regiões. Então, você vai achar alguns vinhos desses que são de altíssima qualidade, podem estar entre os maiores vinhos da Itália. Então, não necessariamente ele precisa ser um DOC G, para ser, né? Porque o produtor resolveu que não ia seguir, ia fazer um vinho diferente. Entra o caso, por exemplo, dos super toscanos, que agora eles estão tentando organizar a legislação para encaixá-los, né? Nessa região aqui de Chianti. E olha como... Gente, a história da Itália é muito complicada, muito grande, muito poder, muita disputa de território. Essa região aqui tem histórias brilhantes, fantásticas, vale a pena vocês pesquisarem. Mas essa região em específico, ela tem uma coisa muito interessante. Porque eu tô falando o quê? Tô falando de um Chianti clássico. Se eu tô falando de um Chianti clássico, eu vou ter vinhos com denominação que eles chamam de Annata, que é um vinho que pode ter até abaixo de 2 anos de envelhecimento. Os Riserva, os Gran Selezione, que aí são vinhos que vão ter mais de 2 anos de barrica. Um vinho Sangiovese, um vinho Chianti clássico, ele segue, como que eu vou falar, receitas. O Chianti em si, ele tem uma receita que foi determinada, definida, isso lá no 1800 e pouco, por um barão, eu vou até achar o nome dele aqui, Benedetto Ricasoli, isso. E o Benedetto Ricasoli, ele definiu, por exemplo, que todo Chianti deveria vir basicamente da uva Sangiovese, colocar ali um pouco ai, gente, meu nariz hoje tá que tá. Colocar um pouco da uva Canaiolo para dar uma amenizada, e a Malvasia, que é uma uva branca. Então, quando você pega um Chianti, vai ter Malvasia. Hoje em dia, os Chianti clássicos já não tem a Malvasia, eles mudaram, não tem muitos anos, essa obrigação de usar a Malvasia. Então, eles não vão ter isso. Vou já pintar aqui pra gente dar sequência. Eles não têm isso. E aí, assim, esse vinho específico que eu tô falando aqui, que é um vinho que eu já tomei, ele é um vinho que passou mais ou menos uns 8 meses em barrica. Lá eles têm aquelas barricas grandes, tem barricas pequenas também, mas tem aquelas barriconas enormes que são bem interessantes e clássicas lá na região. Eu já vi várias dessas barricas. E também ele é um rubi, né, um vinho rubi bem vermelho, traz aquela fruta vermelha, sabe assim, é um vinho, a Sangiovese, ela tem muito, é um vinho, uma uva que tem estrutura, ela tem força, ela tem tanino, então ela precisa mesmo, né, de um envelhecimento, de uma barrica, para dar aquela, vamos falar assim, aquela amenizada, né? Por que eles criaram, por exemplo, os super toscanos? Porque aí eles trouxeram as uvas francesas, as uvas da região de Bordeaux, justamente para dar essa, sabe, essa qualidade, essa sofisticação nesses vinhos. Mas isso é outro programa, tá? Olha só, eu super recomendo, vamos dar sequência no próximo programa.